Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos cumprimento na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui nesse instante para dar continuidade a esta obra a qual me propus fazer a título de estímulo aos nossos irmãos e amigos. Mas antes, porém, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me concede em falar com Ele todos os dias e de ouvir dele as respostas aos meus questionamentos. Quero agradecê-lo pela sabedoria e discernimento que ele me dá e pela atenção e zelo que ele tem por mim e tem tido por toda a minha existência. Quero continuar pedindo insistentemente que jamais ele deixe de me abastecer e de me nutrir com força, muita força, que é o que necessito para conduzir esta obra como ferramenta do Espírito Santo que sou. Pelo que agradeço em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 16, nos informa o que segue. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei à tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos sucessos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra sua casa. E isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza bebendo e embriagando-se em casa de Arfa, mordomo em Tirza.
Entrou, pois, Zimri e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim, destruiu Zimri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos sucessos de Elá e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zimri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E ouviu dizer o povo que estava acampado: Zimri tem conspirado e até feriu o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, fez rei sobre Israel a Omri, chefe do exército do arraial. E subiu Omri e todo Israel com ele, de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zimri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao passo da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei a fogo, e morreu. Por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Quanto ao mais dos sucessos de Zimri e à conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então, o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Omri. Mas o povo que seguia a Omri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate, e Tibni morreu, e Omri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Omri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no monte, e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, senhor do monte de Samaria. E fez Omri o que parecia mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos sucessos de Omri, ao que fez e ao seu poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Omri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Omri,
começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Riel, o betemita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. E assim, irmãos, mais um capítulo se finda, e Deus, bondoso e misericordioso, continuará derramando sobre a sua vida e a vida de todos os seus ricas e poderosas bênçãos, em nome de Jesus.